Palavra aberta. Olá, ouvinte! Olá, internauta! O Ministério da Educação está promovendo uma consulta pública para debater o novo ensino médio. A previsão é que até o dia 6 de junho sejam realizados seminários, pesquisas nos 26 estados e no Distrito Federal, com estudantes, professores e gestores escolares. O novo ensino médio foi aprovado em 2017, no governo Michel Temer, e começou a ser implantado ano passado, com o agrupamento das disciplinas tradicionais em áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O ensino de língua portuguesa e matemática é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Mas agora, em 2023, cada estudante já poderia começar a se aprofundar em áreas específicas por meio dos itinerários formativos. Ficaria assim: 3 anos de estudo na área escolhida, totalizando 1.200 horas, mais 1.800 horas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Mas, em abril, o governo Lula suspendeu as novas regras. Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Caio Oliveira Almeida, que é presidente da União Colegial de Minas Gerais. Bem-vindo ao Palavra Aberta, bom dia. Bom dia. Estamos recebendo também Carolina Santana. Ela é formada em Letras e Pedagogia, tem mais de 30 anos de experiência em docência, na sala de aula, é mestre em análise do discurso, professora da rede pública de ensino, professora da rede privada no ensino superior e professora de cursos preparatórios, inclusive para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom dia, Carolina, obrigado pela presença. Bom dia. Prazer em revê-la, professora Carolina. Vamos começar ouvindo o Caio. Quais são os argumentos contrários de vocês, da entidade que você representa, que é a União Colegial de Minas Gerais, em relação a essas novas regras do ensino médio? Bom, a gente tem visto durante essa nova implementação do ensino médio o quanto os estudantes têm sido afetados, de fato, com a realidade da vivência dentro do ambiente escolar, Seja desde a preparação para o Enem, até a convivência dele ali no ambiente escolar mesmo, da preparação dos professores, da construção do ambiente social e escolar do estudante, A gente tem dialogado e feito diversas pesquisas com os estudantes também, para entender qual que são a demanda deles, sobre esse novo ensino médio que tem sido implementado. E assim, a gente tem visto diversos discursos, dos estudantes mesmo falando sobre a questão do itinerário deles mesmo, escolar. Desde eles não conseguirem se preparar para o Enem de forma regular, de fato, porque hoje o novo ensino médio, ele corta, diversas matérias, sendo matéria de química, biologia, educação física, que ajuda super também para a questão psicológica dos estudantes, que está ali aquele ambiente na escola o dia inteiro, não ter durante a semana ou durante o período que ele fica na escola uma atividade de educação física para que ele consiga trabalhar a mente dele ali, o convívio dele com os estudantes, conseguir dialogar com os outros estudantes, tudo isso implica na formação do estudante, Então, quando a gente fala da questão de os estudantes das escolas privadas hoje em dia estão sendo preparados para entrar dentro de uma universidade, e os estudantes de escolas públicas hoje em dia estão sendo preparados para entrar dentro do mercado de trabalho, sabe? E deveria ser o contrário, Porque deveria ser os estudantes saírem da universidade, sair da escola, entrar para dentro de uma universidade e logo após sair para o mercado de trabalho, Então a gente está atropelando a fase, de crescimento da juventude hoje em dia, Mas na escola pública, por exemplo, essa formação de itinerários formativos, em vez daquelas matérias tradicionais que a gente conhece, que muita gente questiona, passar para áreas do conhecimento, isso não é interessante? Na escola pública isso não é realidade? Cara, o que acontece? A gente tem visto o ensino técnico hoje, que eles estão implementando nas escolas, que não é um ensino de fato que seja contemplado, sabe? Não tem formação dos professores, de fato. Às vezes são professores que não foram formados para estar dando aula sobre aquilo, sabe? A gente não tem estrutura hoje nas escolas para comportar o ensino técnico. Falo desde... eu escolhi a área aqui de gastronomia. Como que eu vou fazer essa aula de gastronomia dentro da escola? Eu vou cozinhar na cantina da escola, onde as merendeiras, a tia que cuida ali do almoço, tá ali preparando talvez o almoço que a gente vai comer às 9 horas, ou o café que eles vão passar para o professor.
Então, assim, a gente não tem estrutura hoje em dia para comportar, de fato, esses cursos técnicos que eles estão ofertando. E eu acho que um exemplo disso, basicamente, eu passei algumas semanas atrás no Estadual Central, passei uma tarde inteira lá para entender qual que é a realidade dos estudantes lá, né? O Estadual Central hoje, ele comporta... era uma escola, né, que comportava mais de 4.000 estudantes, hoje em dia comporta 200 e poucos estudantes, entendeu? Foi uma evasão, assim, que não tem explicação para a escola, sabe? Essa evasão que aconteceu. Tanto pela a implementação do novo ensino médio, que traz essa questão, né, do ambiente escolar ser integral para algumas escolas que aceitaram, né, que hoje em dia a gente tem estudantes que, além de estudar, trabalham. Então, ou seja, eles se evadem das escolas porque ele precisa ter o tempo dele da parte da tarde, pós-escola, para poder estar trabalhando, conseguir sustentar sua família. Então, isso é uma coisa que tem afetado muito a questão da evasão escolar, né? E sobre a questão também, quando a gente fala sobre os estudantes ficarem nas escolas para ter, né, a sua carga horária daquela profissão que ele né, quer se formar ali, não tem professor para isso. Então ele fica ali na escola a tarde inteira com horário vago, sem nada para fazer. Aí os coordenadores da escola vê ele lá, às vezes, sem fazer nada, vai brigando com ele, sem saber o que está acontecendo. Às vezes, nem tem professor, ou tem professor, e o professor não sabe o que está fazendo ali, entendeu? Tipo... Caio, antes de passar a palavra para a professora Carolina Santana, eu ainda queria só esclarecer um detalhe. Essas mudanças que estão suspensas, elas já foram capazes de contribuir para a evasão escolar, para o abandono por parte do estudante? Sim, muito. Agora passando então a palavra para a professora Carolina Santana, que é totalmente a favor da reforma do ensino médio. Como, Carolina Santana? Reformar o ensino médio, um novo caminho, mas com essa defasagem, com esse problema que o Caio apontou nas escolas públicas. Gente, é um prazer estar aqui debatendo um assunto tão importante e eu quero responder, Eustáquio, partindo da opinião do Caio, que trouxe aqui tantas coisas muito importantes. E há uma confusão, tanto por parte dos jovens quanto por parte do governo, que me torna totalmente favorável a essa mudança. Eu entendo quando os jovens falam, quando o Caio traz aqui, a questão de pensar o que era antes numa medida de preparação para o vestibular e não agora. Então isso eu compreendo eles acharem. Mas do ponto de vista técnico-profissional, o que era antes o ensino médio anterior também não preparava, também tinha uma defasagem muito grande. Também esses jovens evadiam. Hoje nós temos um problema de evasão crônica e muito grave no ensino médio, mas o ensino médio ele é direito. É um direito do jovem ter o ensino médio até o 3º ano. Isso é um direito. O que o itinerário formativo traz? A ideia é boa? Muito boa. A ideia de subir de 1.800 horas mais 1.200 horas dessa complementação e nós termos um ensino médio de 3.000 horas é uma super ideia, Eustáquio. Mas quando a reforma foi feita, a reforma do ensino médio, exatamente, não teve uma consulta dos professores e dos estudantes. Não houve essa consulta. Então, quando a gente mexe em qualquer coisa na educação e não traz para o debate os jovens e os técnicos, os pedagogos, os professores, não tem como dar certo. Então, eu acho muito engraçado, toda vez que tem uma reforma, a primeira coisa que eles tiram são as humanidades. Filosofia, sociologia deixa de ser obrigatório e essas matérias fundamentam uma série de outras, inclusive se a gente for trazer aqui o Enem, o Caio traz de forma interessante que os jovens não são preparados para o Enem, em contrapartida do ensino médio nas escolas privadas, as escolas privadas também não estão satisfeitas, mas o nosso grande problema aqui os itinerários formativos na rede pública não são de escolha dos estudantes. As escolas públicas não têm condição de ofertarem itinerários que os estudantes de verdade escolham. É muito engraçado. Eu tenho uma cesta de frutas e peço para você escolher. Dentro da minha cesta tem muitas frutas. Quase todos os tipos de frutas que estão aí para serem vendidas nesse tempo no nosso país tropical. Aí o aluno escolhe aquela fruta que lhe aprouver. Ou ele pode provar frutas e experimentar. O que a reforma do ensino fez na escola pública? Colocou lá 2 frutas. Uma fruta.
Então, o aluno escolhe dentro de uma não escolha. Isso não está correto. Professora, Mas como você é a mas favor, então a então? senhora é a favor da reforma do ensino médio, uma reforma, e tem questionamentos em relação a essa que foi apresentada, é isso? Eu sou contra da forma como é feito. Eu penso que tem que ter a reforma. Então, eu sou completamente favorável à reforma, mas uma reforma estruturada para que o estudante de verdade escolha o itinerário que ele quer fazer dentro da escolha profissional que ele quer. E o Caio fala uma coisa muito importante sobre a escolha do curso técnico. O curso técnico é o 5º itinerário formativo. Quando se tenta trazer o curso técnico para dentro da escola regular, ele diminui em termos de horas. Então, o jovem nem é formado para o técnico, ele nem é preparado para o Enem e ele fica sem escolha, porque qual é a grande realidade? O jovem de escola pública que está no ensino médio, ele precisa trabalhar para ajudar a família. Então, o que é direito dele? É direito jovem. Hoje nós temos, trazer aqui um número, 12,5 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham. Hoje nós temos jovens de 15 a 24 anos que não terminaram o ensino médio e estão sem fazer nada. Eles nem terminaram o ensino básico, que vai até o 3º ano do ensino médio, que é direito dele, e ele nem tem uma formação ou nem consegue um emprego porque ele não tem habilidades e competências, por exemplo, de linguagem, de raciocínio lógico, que o mercado pede. Sobretudo o varejo, que nós fizemos uma pesquisa, é o primeiro lugar que contrata tanto os jovens aprendizes quanto o jovem no primeiro emprego. Então, esse jovem não tem, pessoal, uma articulação para que ele escolha. Ele não entra na universidade pública definitivamente. 1% dos jovens, ano passado eu lecionei para o 3º ano do ensino médio na escola pública, eu tive 2 alunos aprovados na UFMG. É triste. É muito ruim, ele não consegue entrar numa universidade pública, ele não consegue trabalho e ele não consegue um trabalho que pague uma universidade privada. Passar a palavra para o Caio, inclusive você quer fazer alguma abordagem com a professora? Eu só queria fazer uma pergunta simples, um raciocínio. Como você disse, a gente passou por esse projeto sem ele ser de fato construído e aprovado pelos professores e pelos estudantes. Só que o que você tem pontuado aqui é que basicamente, que eu não estou entendendo, é que se você, de fato, é contra o ensino médio, é a favor do ensino médio, ou você é contra a forma que eles aplicaram, no caso, você é contra a forma que eles aplicaram, mas é a favor do ensino médio. Você entendeu a pergunta que eu quis fazer? A favor da reforma, né? Você é a favor... Você é a favor... contra o ensino médio de antigamente... Não. Por que reformar o ensino médio? Não, você está... basicamente, você é a favor do ensino médio, certo? Da reforma do ensino. No caso. Só que você é contra a forma que eles estão aplicando. Uhum. A favor de uma reforma, mas não exatamente essa reforma. Não exatamente mas essa de reforma. fato que a gente aponta aqui, que a gente não está, de fato, gostando dessa reforma que a gente está tendo hoje. Que Então, a gente quer construir uma você nova. quer também... Vocês defendem uma reforma do ensino médio. Sim, necessário mudar. A gente acha que é necessário E mudar. como para que a gente seria o consiga... ensino médio na visão de vocês? E por quê, né? Cara, então, eu acho que, primeiro, começar com a formação dos professores, entendeu? Para que a gente consiga ter, de fato, um ensino de qualidade para os estudantes. Terceiro, acho que esse trem de escola técnica dentro de escola que, no caso, é pública, não é uma coisa que encaixa. Eu acho que se quer ter, de fato, pessoas que sejam formadas, direito, no caso, que consiga sair do ensino técnico já entrando para o mercado de trabalho, ou que tenha uma formação de fato, vamos abrir mais vagas nos institutos federais. O Instituto Federal está aí para cumprir esse papel. Então, a gente está encontrando um ponto de divergência entre vocês aqui no Palavra Aberta. Os itinerários formativos, na sua avaliação, não encaixam na escola pública, mas no seu caso sim, né, professora? Eu penso que a gente precisa primeiro entender como aplicar os conteúdos, as disciplinas, de forma ao jovem aproveitar no seu dia a dia. A maior queixa dos jovens hoje é que dentro dos conteúdos, assim, o que eu vou fazer com isso? Então, trazer de modo mais interessante, trazer para uma vivência do estudante, trazer para que ele aplique socialmente tudo aquilo que ele aprende é muito importante. Trabalhar itinerários formativos. E aí, Kátia,
sem eliminar matérias. Eu concordo com ele, sem eliminar a educação física. Como eliminar a educação física? Como eliminar aula de artes? Ô, professora Carolina Santana, mas não tinha que ter uma mudança também na formação dos professores? Porque agora, em vez do professor ensinar especificamente a biologia, a química e a física, por exemplo, ele vai ter que ensinar ciências da natureza. Projeto de vida. Então, não tem que mudar a formação do professor também? Tem que mudar a formação do professor na universidade. Esse é um grande debate para trazer uma formação do professor mais holística. Agora, olha que interessante o que você diz, Eustáquio. O mundo é vivido tudo ao mesmo tempo. E na universidade, os professores são formados de forma compartimentalizada. Eu vou ensinar português, mas eu posso ensinar português com as matérias da Itatiaia, com as reportagens, com textos que acontecem no mundo real, com textos e demandas do entorno daquela comunidade que Porque eu o estou Enem é mencionando. assim, né? O Enem é assim. E aí, Kátia, você fala uma coisa muito importante, e aí eu vou dar um cutucão aqui, inclusive nas escolas privadas. O currículo da escola privada hoje e da escola pública, sobretudo, a forma como os professores lecionam não prepara o estudante para trabalhar no Enem. O Enem é cobrado dessa forma, de uma forma, numa tentativa de ser mais interdisciplinar, numa tentativa de trabalhar os conteúdos de maneira holística e aplicadas no cotidiano. Com o pé no cotidiano, na realidade. Com o pé, mas a escola não faz isso. Então, não é sobre acabar com o itinerário formativo, na minha visão, é sobre significá-los. É sobre trazer de uma maneira que o estudante abra a sua visão. Os estudantes, muitas vezes, têm informações rasas, limitadas. Às vezes, eles se informam, sobretudo, por manchetes. Mas aprofundar nisso aí. Pois é, eu queria só, desculpa que eu saio, perguntar para o Caio, em que ano que você completou o ensino médio? Em 2021. E você se sentiu preparado para o Enem? Com certeza não. Escola pública ou particular? Nem tentei, inclusive. Escola o pública Enem. ou particular? Pública. Não tentou porque não se sentia preparado? Com certeza não. Eu tive uma formação, querendo, né, ou não, passando por pandemia, mas, enfim, a gente, que nem eu já disse, né, a gente vive uma formação hoje. Eu inclusive, passei pelo EJA, né, no caso. É a educação de jovens e adultos, né? Isso, para me conseguir formar. E o EJA, hoje em dia, gente, se eu for falar sobre o ensino que a gente tem no EJA e o ensino que a gente tem no ensino regular, ali, de fato, cara, é precário. O EJA é mais precário ainda? É precário. Eu falo desde ter professores que faziam coisas dentro de sala de aula que era, tipo assim, super desagradáveis, desde não ter matéria que te forme para aquilo, que nem eu fui fazer o Enseja, né? A prova do Enseja. E eu, alguns meses antes, já tinha avisado a professora que eu ia fazer o Enseja para me conseguir passar e tudo mais. E pedi ela essa preparação, né? Para me conseguir fazer a prova. Só que, de fato, eu não tive essa preparação nem para fazer essa prova, sabe? Tipo, desde eu chegar na sala de aula para ter uma aula que, de fato, conseguisse me dar informação sobre aquele ano que eu precisava estudar, eu tava tendo aula e conhecimento com pessoas que estavam escrevendo de A a B, aprendendo a escrever ainda, sabe? Então, tipo assim, eu não tive formação, de fato, direito. Ô, Carolina, mas se você fala que até o currículo da escola particular, ele tá compartimentado, assim como da escola pública, por que os alunos da escola particular passam mais nas universidades públicas do que os da escola pública? Ô Eustáquio, essa é uma pergunta muito interessante. Se você for fazer uma pesquisa hoje nas grandes escolas privadas, não só de Belo Horizonte como do Brasil, vocês vão ver que os estudantes que são aprovados são aqueles que, na maioria, e aí nós vamos falar dos cursos que são mais concorridos, como medicina, como direito, como comunicação social, né? Eles fizeram um cursinho. O professor de cursinho, qual é a grande diferença? Ele treina tecnicamente para aquilo e ele trabalha em cima das questões. Na escola particular ainda há, né? Porque aí tem questionamentos vários, mas ainda há assim, olha, eu vou trabalhar todo o conteúdo e não o conteúdo que cai. É claro que nós nem vamos discutir aqui. Então o professor ensina para o menino passar? E o menino estuda para passar e não para ter conhecimento, é isso? A escola ensina o currículo total e não separa aquilo que cai da forma que cai, de um jeito interdisciplinar para cair no Enem. O menino termina o terceiro ano do ensino médio e vai para um cursinho preparatório de concurso
e fica lá até ele conseguir passar. Guardadas as devidas proporções da comparação, a gente aprende a tirar a carteira de motorista e não aprende a dirigir. Aprende a passar no Enem. E a proposta do Enem, que foi também vetada agora, o Enem ia fazer uma modificação para englobar os itinerários formativos e não vai mais porque nós freamos por uma consulta pública e nessa consulta pública, Eustáquio, tá tudo parado. Mas eu não sei se vai ser nada resolvido. Professor, uma pergunta final. A senhora também é a favor da revogação dessa proposta? Não da revogação. Eu Mas sou de a favor da mudança, dentro da mudança do itinerário formativo, sendo construído democraticamente e, sobretudo, Kátia, com os professores e com os estudantes. Caio, uma pergunta final também. Os estudantes, de fato, e as entidades estão, de fato, envolvidas nesse debate, nessa consulta pública? Isso está ocorrendo na prática? Sim. Tá, a gente tem a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né, que é a UBS. Inclusive, quando a gente conseguiu nessa conquista de conseguir dar uma freadazinha na questão da revogação do novo ensino médio, né, a gente conseguiu reunir mais de 150 mil estudantes nas ruas, né, do Brasil inteiro. Para debater mesmo, jogar mesmo para o Estado, né, para o governo, que a gente não está aceitando de fato como está sendo implementado, né, esse novo ensino médio dentro das nossas escolas. Então, assim, a gente tem se encaixado de fato, tanto nesses conselhos, nos comitês da educação que existe, do governo, a gente está inserido hoje em dia também com a nossa presidente da UBS, que é a Jade. Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a reforma do ensino médio. Recebemos o Caio Oliotti, que é presidente da União Colegial de Minas Gerais. Caio, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Igualmente. Obrigada pela contribuição e vamos agradecer também a Carolina Santana, formada em Letras e Pedagogia, professora das redes pública e privada, trabalha em cursos preparatórios para concursos, inclusive o Enem. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta. Até a próxima. É um prazer, até a próxima. Bom dia. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar o Palavra Aberta, outras edições, inclusive esta, nas nossas mídias digitais. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, aqui no Jornal da Itatiaia.